que as pessoas estão vivendo dentro de uma seita. Existe, sei lá, algum problema cognitivo coletivo neste país. Eu não sei o nome que eu dou para isso. Mas é incrível como as pessoas, não todas, obviamente, como uma bela parte da população ainda, não acredita em fatos. Parece que queriam, que o brasileiro estava precisando de uma paixão para chamar de sua, sabe? Algo assim que deve ser estudado. Muito estudado, porque isso parece assim, um transe coletivo. Isso para mim, eu não sou dessa área, eu tenho lido bastante sobre isso. Eu até estou assistindo um seriado na Netflix que se chama, e porque foi por indicação de alguém em alguma rede social, assim, me disseram, assistam como se tornar um líder de uma seita. E qualquer semelhança não é mera coincidência com o momento político atual. Esta série, eu estou no meio dela, tratou até agora só de líderes religiosos, mas parece muito com o que eu analiso do momento atual. Porque eu acreditei que quando eu percebi que Bolsonaro não era quem ele havia pregado ser, primeiro porque ele não é conservador. E eu venho dizendo isso há muito tempo. Porque o conservadorismo, quando a gente fala em conservadorismo, a gente fala em conservadorismo institucional e não o de costumes. Principalmente se você é liberal e se você é menos Estado. O que as pessoas fazem na vida privada delas não interessa a ninguém, muito menos a um estadista. E o que eles falam todo dia é somente de costume. Todos os dias o que eles falam é sobre a vida sexual das pessoas, sobre a opção sexual das pessoas. Isso não tem nada a ver com o estadista. Não tem nada a ver. Então, Freud explica. E o que Bolsonaro a senhora ia dizer? Ele não é conservador, ele é reacionário, na minha opinião. E todos eles demonstraram que são reacionários. Quando ele tentou dar um golpe de Estado, ou quando ele deu um golpe de Estado, ele mostra que ele não é conservador. E eu tenho falado para as pessoas, todas as minhas entrevistas, vocês já ouviram isso, já, inclusive para vocês, que eles não são conservadores, que a gente precisa estudar, sabe, o que significa cada termo desse. Então ele não é conservador, número 1. Número 2, ele não é liberal na economia, tá? Não é. Ele não diminuiu o tamanho do Estado. Aquela MP da Liberdade Econômica, da qual eu fui relatora no Senado Federal, eles tiraram muita coisa ali do que era a liberdade econômica mesmo. A tal da MP não fez nenhum grande boom. E aquilo que foi retirado, eles me prometeram que fariam uma segunda MP, a MP número 2 da Liberdade Econômica. Não fizeram nada disso. Quando ele falou que diminuiria o tamanho da estrutura, pelo menos a estrutura de ministérios, ele não diminuiu, foi nada. Ele tirou o nome de ministério, mas o ministério com a mesma estrutura pegou o nome de secretaria. Só isso. Então eu tenho falado isso para as pessoas. Ele é o Bolsonaro. Nada igual. Ele só é Bolsonaro e o povo é bolsonarista, porque não é nem de direita. E o combate à corrupção também não. Só para assim terminar, só para dizer assim, não é liberal, não é conservador, não combateu a corrupção, pelo contrário, atrapalhou o combate à corrupção. E que mais? Enfim. Líder de seita. E líder de uma seita. Nisso ele é bom. Para manipular a cabeça das pessoas. E usar as pessoas, ele é ótimo. O que a senhora está descrevendo me parece que é uma fraude. Eu acredito que sim. E as pessoas falam, Soraya, você não é grata a ele, você foi eleita. Por que hesitou em dizer que eu acredito que sim? Não. É provocação. Não é nublar, não, é que eu tô tentando encontrar um nome para tudo isso, sabe? Eu acho que é uma coisa muito estranha. Na minha terra é fraude mesmo. Agora... mas não, esse poder de manipular mentes, isso ele é muito bom. E eu tenho, lógico, fui eleita junto na esteira de Bolsonaro, mas naquele momento eram 21 candidatos ao Senado pelo PSL, fomos eleitos 4. Em 2018 eram 21 candidatos. Elegeu Flávio Bolsonaro, tem o sobrenome, mais fácil, né? A Olímpico já era um grande político, uma pessoa de nome e renome.
a senadora Selma, o Moro de Saias e a Soraya. Quem era a Soraya, né? Mas não elegeu os 21. E tanto que também dos candidatos naquela época, do número de candidatos do PSL a deputados estaduais e deputados federais, ele elegeu cerca de 10%. Porque elegeu, acho, não sei o número exato, tá? Mais ou menos 80 deputados estaduais, eram cerca de 800 candidatos. E elegeu 52 deputados federais, eram cerca de 500 e pouco no país. Foi um fenômeno de voto, sim, eu agradeço, tal, mas também não dependo disso para viver, né? Graças a Deus, eu vim aqui, a minha vida, mas eu vim para falar a verdade, né? Então, qual é a sua proposta para a aglutinação desses conservadores brasileiros que estão, nesse momento, segundo reconhece a senhora, reféns de uma liderança carismática e tal? Ele é carismático, isso é. É. A senhora tem uma proposta para unir esses conservadores, trazer para o rebanho essas almas desgarradas? Bom, primeiro... É porque ele está na fila, entendeu? Ele tem essa preocupação. Eu tenho tentado, mas eu percebo que eu sou uma das poucas vozes que tem esse discurso de dizer que eles, nem extrema-direita eu acredito que são, sabe, não são de direita, então eles se colocam como direita. Lá na CPI, esses dias atrás, eu disse assim, interessante como a esquerda foi muito conservadora. A esquerda, né, por ironia, está sendo super conservadora. E aí, quando eu digo que eu sou conservadora, eles fazem piadinha, dão risada, fazem vídeo de mim, né? Que eles não entendem o que é conservadorismo. Eu acho que esse diagnóstico do reacionarismo do Bolsonaro, ele está perfeito. A esquerda estudou muito a revolução, mas não estudou a reação. Essa que é a verdade. Tem um cara, um americano, chamado Mark Lilla, que tem um livro intitulado A Mente Naufragada, que é exatamente sobre o pensamento reacionário. E a síntese que ele faz é o seguinte, que o pensamento reacionário é a defesa de um passado imaginário. E no caso do Bolsonaro é exatamente isso. É um regime militar que ele glamoriza, imagina que foi a sétima maravilha da Terra, não foi? E a regressão nos costumes. Eu acho que esse diagnóstico está perfeito. Patológico até, né? Patológico. Agora vê. Mas só para responder, não, só para assim, porque ele falou o que você. Eu tô procurando montar um GT, sabe, um grupo de trabalho, para estudar isso, sabe? Já estamos unidos. Estamos unidos aqui, ó, vamos montar um GT, vamos chamar profissionais da área, porque aqui. Não, eu tô montando agora. Não, ela quer montar. Olha aí, olha, tem vaga, tem vaga. É que você me diz o seguinte, o que você está... Eu estou estudando, parece que eu estou estudando sozinha, e você falou, o que você pretende fazer? Eu falei, eu estou tentando, parece que eu sou uma voz única, assim, dentro da política, falando isso, porque a direita pensa que é direita, mas eles não são de direita. Então não existe uma direita nesse país, assim, nos moldes, assim, teóricos. Tem quadros de conservadores. Tem quadros, mas unida, forte.